Nesse momento, queridos, nós iremos meditar na palavra de Deus. Como vocês sabem, nós estamos falando sobre a mordomia cristã e hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante. Muito importante. E o tema de hoje é Vivendo para a Glória de Deus. Vivendo para a Glória de Deus. Apesar de o tema ser teológico, doutrinário, mas automaticamente ele é algo prático, aplicativo para a nossa vida, para o nosso viver diário. E a grande questão é como eu posso viver para a glória de Deus. O que é que a Bíblia nos ensina sobre isso, sobre viver para a glória de Deus? O que seria isso? E nesta manhã nós iremos pensar. Eu não sei como é que está a sua vida com relação a isso, o que você pensa sobre isso, mas que nesta manhã Deus possa estar falando grandemente ao seu coração. E eu gostaria de ler a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios, um texto muito conhecido nosso, 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso 31, tem até pessoas que já sabem decorado esse texto. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Diante de tudo que nós já estudamos sobre esses assuntos da mordomia cristã, hoje nós iremos tratar sobre a glória de Deus e como ela deve permear o nosso coração, como ela deve permear, ou seja, andar por toda a vida do cristão, né? Como ela deve ser refletida na vida de todos os cristãos. O que é que a Bíblia fala sobre viver para a glória de Deus? Primeiro vamos lá para o Antigo Testamento. O que é que o Antigo Testamento ele vai falar sobre isso? Esse conceito de glorificar a Deus é apresentado de maneira muito interessante, em razão de que vemos Deus chamando a atenção do seu povo por meio dos profetas. Profeta Isaías, profeta Jeremias, o profeta Elias, o profeta Eliseu, sempre chamando o povo. Para quê? Para que o povo entenda que eles foram escolhidos. E os profetas sempre diziam: vocês são o povo que se chama pelo meu nome. Eu lhes dei meu nome. Vocês levam o meu nome. Queridos, prestem bem atenção nessa posição que o nosso querido pastor Thomas Magno está colocando aqui. O povo de Israel no Egito, o povo de Israel lá no Antigo Testamento, eles eram conhecidos como o povo de Deus. Eles levavam o nome de Deus. Tudo que eles faziam, queridos, tinha e deveria ser levado em conta aquele quem os chamou. Porque quem fundou, quem criou o povo de Israel foi o próprio Deus, quando ele chama Abraão. Ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aí ele diz: de ti farei uma grande nação. Então o povo era conhecido como povo de Deus. E aí tinha uma grande implicação. Eles deveriam viver e refletir o Deus deles, aquele que tinha criado o seu povo. Só que quando a gente começa a observar, queridos, o povo de Israel aqui e ali estavam blasfemando contra Deus, estavam adorando outros deuses e estavam deixando
de glorificar ao Deus verdadeiro. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui no Antigo Testamento é que o povo de Deus deve viver de uma forma que quando as pessoas olhem para eles reflitam Deus. Eles reflitam Deus. Assim também é conosco. Nós que somos conhecidos hoje como povo de Deus, devemos refletir em nossa vida a glória de Deus. As pessoas, quando olharem para nós, têm que ver Deus em nós. Porque assim como o povo de Israel lá no Antigo Testamento era conhecido como povo de Deus, nós hoje também somos conhecidos como povo de Deus. Deus se revelava através da história do povo de Israel. Deus se revelou através da história do povo de Israel. O povo de Israel tinha essa obrigação de refletir Deus, para que o povo pudesse ver que aquele povo era um povo diferente e Deus ser glorificado através do seu povo. Assim hoje, nós como servos de Deus, como pessoas que fomos escolhidas por Deus, temos que glorificar a Deus. As pessoas, ao olharem para nós, têm que enxergar Deus em nós, para que assim o nome de Deus seja glorificado na vida do seu povo. E a grande questão é o que você e eu temos feito para que as pessoas, ao olharem para nós, possam glorificar a Deus. Ou será que as nossas práticas têm sido como as práticas do povo de Israel, que aqui e ali, abandonavam Deus, blasfemavam contra Deus. Muitas vezes eles se afastaram da lei de Deus. Muitas vezes eles criavam deuses para si, adoravam deuses de outras nações. Que não seja assim conosco, queridos. Que a gente possa, sim, glorificar a Deus com toda a nossa vida, com toda a nossa prática, com todo o nosso viver. A gente precisa ter cuidado naquilo que a gente faz, porque o que está em jogo é o nome de Deus. E a Bíblia diz que ai daqueles pelo qual vem o escândalo. É inevitável que venha, mas ai daqueles pelo qual vem o escândalo. Então assim, a gente precisa ter cuidado e procurar viver para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Que ninguém venha nos acusar e dizer: Tu é crente? Tu? Nunca. Isso, irmãos, não dá glória a Deus. Que a gente tenha cuidado com isso. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: não, realmente fulano é diferente. Não, realmente fulano é crente. Fulano vive para a glória de Deus. Amém? Agora vamos ver no Novo Testamento. O que é que o Novo Testamento ele fala sobre a glória de Deus? Ao sermos alcançados pela maravilhosa graça de Deus e consequentemente nascermos de novo, somos chamados a apresentar o nosso corpo de maneira santa e agradável a Deus. É o que está escrito em Romanos, capítulo 12, texto também muito conhecido, o verso 1 e o verso de número 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele diz no verso 2: E não vos conformeis, não vos amoldeis a este século, mas transformai-vos, que haja uma metamorfose, uma mudança de pensamento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, no Antigo Testamento, o que nós percebemos, querido, é a preocupação que o apóstolo Paulo está nos mostrando de que nós devemos apresentar a nossa vida a Deus como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo e agradável a Deus.
O que é ser santo? Ser santo é ser separado do mundo, não fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente, de acordo com as nossas práticas, e que a gente possa procurar ser santo. Ser santo é ser puro, ser santo é ser dedicado a Deus, ser santo é ter uma vida onde Deus está sendo manifestado em nós, e aí poderemos dar glória a Ele. E não nos conformar com este mundo é não nos amoldarmos àquilo que o mundo tem a nos oferecer, que é pecaminoso. Para que as pessoas, ao olhar para nós, possam ver Cristo sendo refletido em nós. Que em nosso rosto, que em nosso semblante, possa estar sendo refletido a glória de Cristo Jesus. E aí, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo que nós fomos, queridos, comprados por um alto preço. E pelo fato de sermos comprados por um alto preço, que foi o sangue precioso de Cristo Jesus, precisamos entender que quando Deus fez isso, Ele nos chama para uma responsabilidade. E a responsabilidade é de glorificar a Ele. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E precisamos entender que na vida do verdadeiro cristão não existe esse negócio de secular, de sagrado, de secular, de santo. Tudo, querido, que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Tudo no verdadeiro cristão é santo, como o próprio Spurgeon falou, que para o cristão não existe nada de secular. Tudo é sagrado, porque tudo é para a glória de Deus. E aí tira aquela ideia de dubiedade, né? Na igreja eu sou um, e no mundo, fora da igreja, eu sou outro, né? Tem pessoas que dentro da igreja é santo, dentro da igreja é glória, é aleluia, sabe, aquela euforia, parece aquela pessoa mais crente, mais santa do mundo. Mas quando sai da igreja, não glorifica a Deus, é veaco, briga com a esposa, maltrata seus filhos, né? Ninguém vê ele como um crente, né? E quando vê como um crente, diz, isso é um crente fajunta. Então, irmãos, a gente precisa entender que nós devemos ser crente em qualquer lugar, na igreja ou fora da igreja. Na igreja eu me visto como um santo, lá fora eu me visto como um profano. Não. Da forma que você vive na igreja, você deve viver fora. Quando não há culto na vida, não há vida no culto. Da forma que eu cultuo a Deus na igreja, eu tenho que cultuar fora. Eu tenho que viver uma vida santa dentro da igreja e fora da igreja. Porque senão eu não estarei refletindo a glória de Deus na minha vida. Porque a glória de Deus deve ser refletida em qualquer coisa que eu faça. Se eu comer, se eu beber, se eu venho para a igreja, se eu vou trabalhar, se eu vou para o colégio, se eu vou me divertir, tudo que eu fizer tem que ser para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida.